Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, para os amados ouvintes da Palavra de Deus, para a Igreja do Senhor. Aqui estamos mais uma noite para junto louvarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome desse Deus que vive e reina para sempre, amém? Nós estamos aqui para mais uma live, com o objetivo de estar falando da Palavra de Deus, enquanto os irmãos aí vão se conectando à Igreja Evangélica Ministério Querigma, os irmãos Antônio, Fábio, pastor, sua esposa, a irmã Eva, se estiver próximo, a irmã Raquel, a irmã Sara, estamos aguardando vocês, amém? Então vamos dar início com uma oração, agradecendo a Papai do Céu pela oportunidade de estarmos na presença do Senhor, por mais um dia de vitória. Eu quero agradecer ao Senhor, amém? Então oremos a Papai do Céu. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, diante da Tua santa e da Tua gloriosa presença, aqui nos encontramos, ó Pai, com mais um domingo, Senhor. Mais um domingo falando do Teu poder, das Tuas maravilhas, falando da Tua palavra, reunindo com os irmãos para também agradecer a Ti, Senhor, por mais um dia de vitória. Nós dormimos e acordamos, estamos vivos. E quando eu falo sobre isso, eu lembro muito daquela passagem, Senhor, que o Teu servo, um dos Teus servos, dentre tantos, que eram fiéis a Ti, Davi, ele falava, Senhor, aqueles que descem a sepultura não podem mais louvar o Teu nome. E por diversas vezes, mediante a tantos livramentos, Davi sempre agradecia o Senhor por estar vivo. E hoje, de uma forma muito especial, eu quero agradecer ao Senhor por estar viva, por estar mediante tudo que tem acontecido nesse ano de 2020. Até ouvi algumas pessoas falarem que foi um ano perdido, mas eu não vejo dessa forma. Hipótese alguma. Existe aqueles que Deus preparou, que Deus levou. Existe aqueles que Deus ainda permite estarem vivos. E hoje eu glorifico a Deus de uma forma muito especial. Eu quero agradecer ao Senhor por estar viva, por ter a oportunidade de honrar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome desse Deus. Amém? Então eu quero agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Quero pedir ao Senhor pelas famílias brasileiras. Quero nesse momento pedir a Deus que o Senhor contemple agora cada pessoa que se encontra na periferia, na sarjeta, cada pessoa que nesse momento não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que calçar, não tem nem aonde tomar um banho. Quero pedir ao Senhor que o Senhor levante pessoas com espírito humano e que venham se sensibilizar e ter os olhos voltados para a necessidade de milhões de brasileiros que estão gemendo, pessoas que estão na margem da pobreza, da miséria, e precisam do amor e da misericórdia, precisam do nosso apoio, pessoas que realmente precisam. E eu quero nesse momento fazer essa oração especial, pedir que o Senhor levante pessoas que realmente tenham desprovidas, mediante tantas coisas que eu tenho visto, que a gente tem visto na mídia, pessoas que têm usado até do bem social para se promoverem. São tantas coisas aqui sem julgamento nenhum, não estou julgando ninguém. Mas assim, a minha oração hoje é de uma forma muito especial. Eu quero pedir ao Senhor que Ele
que Ele nos prepare. Se tem alguém aqui nessa live que vai passar aqui, que vai assistir esse vídeo talvez depois, mas que tem esse sentimento não de superioridade, nem de ser melhor, nem de se sentir bem preparado, mas que tem um desejo, uma vontade de fazer alguma coisa pelo ser humano, mesmo que você olhe para dentro de você e não se sinta capaz, assim como eu. Eu tenho um desejo e ao mesmo tempo olho para mim e não vejo assim como fazer, o que fazer. Mas que a minha oração hoje é que o Espírito de Deus ele venha nos despertar. Que ele venha trazer a minha consciência, a nossa consciência do que a gente pode fazer. Às vezes a gente cai nas esparrelas de imaginar que fazer só se eu puder fazer muito. Mas mesmo que eu faça um pouco, mas que aquele pouco seja produzido com um coração nobre, vai surtir efeito. Vai surtir efeito. Então, nessa noite, a minha oração especial, Senhor Deus, é que o Senhor trabalhe em nossa mente, em nosso entendimento, como está escrito lá em Romanos, que o Senhor venha trabalhar no nosso entendimento, porque muitas coisas são colocadas diante dos nossos olhos, através da mídia, através de reportagem, hoje em dia muito mais, porque nós somos invadidos, não só pela televisão, pela TV, por filmes, mas pela internet, por outras lives, por várias situações. Hoje nós temos um contato muito maior com outros seres humanos através dos meios de comunicação que têm se aflorado, têm se expandido. E a gente se apropria de muito conhecimento, tanto ruim como bom, que vai nos acrescentar ou não. Então, nesse momento, eu quero pedir a Deus, de uma forma muito especial, eu quero pedir em direção à minha pessoa, e que você peça em direção à sua pessoa também, porque Deus ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele tem um domínio sobre todas as coisas, e eu creio nisso. Eu quero pedir ao Senhor que Ele nos prepare como verdadeiros vasos trabalhados por Ele, adornados por Ele, para que nós possamos fazer a obra dEle, mas é a obra dEle. E a obra dEle é muito além do que a gente possa imaginar. A obra dEle não é cantar bonito, não é pregar bonito, está muito além. Não é só isso, é muito além, é muito mais profundo. A obra dEle, às vezes, você que é um servo de Deus, você que se intitula um cristão, que está vendo aí essa live, talvez você frequente até uma igreja e não tenha nem cargo nenhum, que você talvez ache que é muito importante, mas você é um professor. E você, durante esse período de pandemia, está transmitindo aula para os seus alunos por via remota, está desbravando aí toda essa dificuldade. E está dando o seu melhor, está fazendo o seu melhor. Você que tem compromisso com seus alunos em passar um conhecimento que não vai colocar seus alunos numa forma onde vai fazer com que eles reproduzam a sua fala. Não isso. Mas você está formando alunos, pessoas, seres humanos com pensamentos próprios, pessoas que estão sendo trazendo para dentro de si um entendimento
diferenciado, um entendimento de uma moral, de um conhecimento de Deus, de respeito, onde tem se desenvolvido um respeito pelo próximo, um respeito pelo outro, respeitando os pais, o amigo, o irmão, esse professor que tem desenvolvido na vida do seu aluno um caráter, uma personalidade, enfim, isso é obra. Eu vejo como uma grande obra. Quando você tem um papel que você influencia, sim, porque se você é um pai, você influencia. Se você é uma mãe, você influencia. Se você é um irmão, você influencia. Se você é um amigo, você influencia. Um professor, um pastor, um padre, você influencia. E independente das falhas que nós somos todos seres humanos, mas procurar nos analisar, refletir sobre nós mesmos e procurar dar o nosso melhor para o outro. Esse outro pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, pode ser o seu irmão, colega, não sei. Que você venha buscar o sentido da sua vida. Porque essa vida aqui, o prazo dela é muito curto. É muito curto. E parar para pensar o que eu tenho produzido aqui de melhor, qual o legado que eu vou deixar. Eu gosto sempre de falar sobre isso. O que eu vou deixar? Qual o meu legado? Amém? Isso é muito importante. A influência que você está causando no outro é boa, é impactante, está produzindo transformação no outro positivamente. O que tem a tua presença no outro, como tem impactado? Amém? Então a minha oração hoje ao Senhor Deus é nesse propósito, que Ele trabalhe em nós, que o Espírito Santo de Deus, que foi nos delegado como uma promessa linda. Jesus falou assim: eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Por quê? Porque enviarei o meu Consolador, que chama-se Espírito Santo, Senhor Espírito Santo de Deus. E nesse dia eu quero pedir a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nas nossas atitudes, que as nossas atitudes não afastem o Espírito Santo de Deus de nossas vidas, mas que venha aproximá-lo e que Ele venha nos orientar nesse mundo cruel, avassalador, esse mundo de tantas misturas, cada vez mais confuso, mas que o Espírito Santo venha nos orientar. Para que nós possamos, vou dar um exemplo aqui, o mar quando está com aquelas ondas enormes, né, bem altas, que ela bate, espuma, sobe, desce, espuma. E tem aí os camaradas que são fera do... me esqueci o nome agora. Surfista, né? Surfistas. Eles pegam aquela onda e vai, corta a onda e sai de novo. Coisa linda. É uma arte, é um dom, é uma habilidade. Porque além deles ter o dom e ter a arte, eles têm que ter treino, né? O treino vai dando habilidade. Não vou dizer que de vez em quando eles não sintam frio na barriga, mas é habilidade. E onde a gente vê aquele espetáculo maravilhoso, que eles surfando sobre as águas, sobre as ondas. Então é assim que eu me imagino nesse mundo. É assim que eu imagino o ser humano no mundo, em que vem as ondas e a gente tem que surfar. Tem hora que a gente tem que cortar a onda. Mas qual o meu melhor? Qual o meu melhor? Qual a imagem do meu melhor que eu vou deixar? Amém?
E o Senhor hoje, eu relendo esse Salmo 127, sentiu o desejo de deixar para nós, deixar gravado aqui para nossa meditação, o Salmo 127, que é de uma potência enorme esse Salmo. Ele vai falar sobre um poder que Deus delega aos pais. Você tem um potencial enorme nas suas mãos. Você que é papai, você que é mamãe, você que é professor, você que é um pastor, você que é uma pastora, você que é um padre, você que exerce uma posição de destaque, de influenciador. A tua responsabilidade é grande diante de Deus. E diante dos homens também, mas às vezes diante dos homens passa de forma obscura, silenciosa, mas diante de Deus não. Nada passa sem ser visto. E é isso que nós temos que observar aqui. Amém? Bom, diz aqui que todo bem procede de Deus. Cântico de romagem de Salomão, Salmos de número 127, que diz assim: se o Senhor não edifica a cidade, se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Inclusive o Salmo 128, ele vai complementar um pouco essa palavra. Mas hoje nós vamos ficar sobre o Salmo 127. Quem sabe semana que vem a gente fala sobre o 128. Mas eu quero... Ele é muito maravilhoso. Ele fala sobre... Aqui em destaque, está falando sobre que todo bem ele procede de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. E ele começa falando que se o Senhor ele não guardar a casa, ele não edificar os muros, em vão vigia a sentinela. Ele começa dizendo que todos os cuidados, não que nós não devamos tomar todos os cuidados, todas as precauções, porque isso aí é uma questão de vigilância, né? Nós temos, até pela ordem da própria palavra de Deus, fala que nós temos que ser prudentes. Inclusive tem uma referência bíblica que fala sobre isso. O Senhor fala assim, quando você construir um terraço, você cerca ele em volta, para que se alguém cair dali, você não diz, Deus quis assim. E não é. Às vezes é falta de prudência. Nós somos imprudentes, situações que às vezes Deus até nos livra, né? Causada pela nossa própria imprudência. Mas para que a gente entenda e não sejamos ignorantes, aqui ele está falando que mesmo nós tomando todas as nossas precauções de prudência, se Deus não guardar, não nos proteger, todo o meu aparato, todas as minhas precauções ficam inviabilizadas. Isso significa o quê? Que eu tenho que ser imprudente? Não. Eu devo ser prudente, sim, mas confiar no Senhor. Mas não é sobre isso aqui que eu quero me ater. Eu estou passando assim uma alusão, falando rápido sobre porque está dentro do Salmo. Eu quero me ater aqui numa questão muito interessante, que é quando começa a falar sobre o versículo 3, que ele fala assim, sobre a herança.
Ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim o filho da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É interessante porque ele começa falando de herança. Quando a gente ouve falar na palavra herança, a gente pensa logo em bens materiais. A gente pensa logo em, sei lá, um montante de dinheiro, herdar uma casa, herdar uma pensão, algum tipo de bens que a gente possa herdar de um pai, de uma mãe, de um avô, de um parente próximo, rico, que não tenha para quem deixar, etc. e tal. Então, quando a gente fala de herança, uma herança é algo que a gente herda de alguém, algo que fica disponibilizado para nós e aparentemente é como se a gente, geralmente quando a gente pensa assim, uma herança é algo que a gente não fez esforço para conseguir, porque você herdou, é como se aquilo não era meu, meus pais trabalharam a vida toda, morreram, deixaram para mim uma herança, que foi um sacrifício deles, mas eu herdei, eu sou filha. Dando um exemplo, assim, para a gente entender bem. Então, a herança é algo que vem para nós, algo maravilhoso, algo que nos traz segurança. Digamos, hoje, a vida que a gente está vivendo hoje é uma vida difícil, onde você tem que trabalhar muito, para conseguir um estudo, para conseguir um trabalho, para que depois você consiga se estabelecer, né? Chegar à sua velhice. Porque para que o ser humano trabalha tanto? Para quando chegar na sua velhice, esse é o sentido, né? Ele vem a desfrutar. A realidade é essa. A gente, quando está novo, jovem, a gente trabalha, a gente vai atrás, né? Para quando chegar na velhice, você não mendigar, não parar no asilo, não ficar na mão de um e de outro, enfim. E o momento da gente produzir na nossa juventude, para colher os frutos posteriormente, na velhice, né? E o Senhor, falando aqui nesse salmo, ele fala sobre algo que você vai herdar, que algo que virá para você, para mim, para nós, para nos beneficiar, porque uma herança traz para nós um benefício, traz conforto, traz comodidade, não é assim? E ele começa falando. Então, geralmente, quando eu falo em herança, eu imagino, como eu falei aqui no início, em dinheiro, em posses, são muitas situações. Mas aqui Deus, ele vai falar de algo tão precioso. Ele fala assim, olha, herança do Senhor. Não estou dizendo com isso, me entendo, que às vezes eu tenho eu tenho uma fala com muito cuidado, que tem muita gente que é ignorante, que pega palavras soltas e não sabe interpretar a coisa, né? Não estou dizendo que se você herdou uma herança do teu pai e tua mãe em dinheiro em montante, não seja de Deus. Não é isso. Entenda, tá? Vamos entender aqui a palavra. Ele está falando que os nossos filhos são uma herança de Deus. Você que gerou filhos, que gerou filhas, os teus filhos são a tua herança. É Deus que está falando aqui. É herança sua. De mais ninguém é sua. Meus filhos são minha herança. Oh, que maravilha. Oh, glória. Herança do Senhor são os seus filhos. O fruto do ventre é o seu galardão. Por quê? Como os meus filhos vão se tornar a minha herança? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o seguinte, que um filho, só para mostrar para vocês que eu sou milionária, tá, gente? Eu sou mais do que milionária. Porque cada filho meu,
ele vale muito mais do que milhões. Milhões e bilhões. Eu não trocaria um filho meu por milhões. Então isso significa que eu já sou muito milionária. Mais que isso. Porque todos os filhos meus valem muito para mim. Mas vale muito para mim. E aqui está falando que Deus diz assim, olha, os teus filhos, sabe o que ele é para você? É a herança que eu, o Senhor, te entrego nas tuas mãos. O fruto do teu ventre, Cláudia, é o seu galardão. Oh, Jesus, obrigada. Por quê? Porque os seus filhos, você que não valoriza os seus filhos, você que não cuida dos seus filhos, talvez ainda há tempo. Diz para ele que você os ama. Corrija também, tá? Chame eles, senta com eles e fala para eles o que está certo, o que está errado. Quando a palavra de Deus fala sobre a vara da palavra, significa que a gente tem que sentar com nossos filhos e conscientizá-los dos seus erros, mesmo pequenininho, porque eles entendem. Às vezes tem papai e tem mamãe que não conversam com seus filhos. Eles não nasceram sabendo. Então você precisa ensinar, porque repreender na palavra significa ensiná-los. Você senta, você converse. Eu já vi filhos falando assim, eu preferia apanhar do que ver papai e mamãe falando. Por que eu estou falando, eu estou fazendo essa observação aqui? Porque às vezes tem pais que eles agridem os filhos e eles não têm noção que isso aí não é correção e não vai corrigi-los em nada, pelo contrário, vai só criar revoltas. Mas quando você senta com o filho, você fala, mas não é falar aleatoriamente, não. É falar com respaldo, falar com causa, você trazer o teu filho com amor e falar assim, meu filho, a vida é assim. Explica para ele, porque eu não vou dizer que com isso você vai conseguir com que o teu filho não erre. Não, ele vai errar. Mas quando ele sair lá na frente, que ele errar, ele vai falar, poxa, meu pai me falou, minha mãe me falou. E ele vai trazer a consciência e vai voltar e vai fazer o certo. Compreende? Então, eu não vou dizer perca tempo com teu filho, eu vou dizer invista tempo com seu filho, conversando com ele sobre tudo. Porque se você não sentar com seu filho, não conversar com ele, o colega que não sabe de nada vai aconselhar. Que não tem conselho para dar. Vai falar o que eles querem falar. Compreende? Então, se você não ensina, o mundo vai querer ensinar. Então, aqui Deus está falando, olha, os teus filhos são herança. Mas sabe qual é o segredo? Você vai ter que saber manejar essa herança que eu coloquei nas tuas mãos. Você vai ter que saber remanejar isso. Você tem que aprender a trabalhar a mente dos teus filhos, a moral, o conhecimento, o entendimento deles. Converse com seus filhos. Dê amor para eles. Se faça presente na vida deles. Bom, a herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o seu galardão. Deus está prometendo, viu? Aqui ainda diz mais. Sabe o que ele vai ser para você? Para você que investe tempo no seu filho, para você que cuida do seu filho e da sua filha, para você que investe tempo. Eu não estou falando, papai, vamos pro cinema junto. Fica aqui, fica um aqui, outro lá. Põe no WhatsApp, ou tá no Zap, ou tá aqui. Não. Converse com seu filho, conte história para eles. Ou uma coisa que minha mãe fazia comigo, que eu reproduzisse com meus filhos, que deu muito certo. Minha mãe trabalhava fora. E meu pai já era falecido. Eu adorava a hora que ela chegava em casa, porque ela ia pro banheiro, tomava um banho, sentava com a gente e contava história na cabeceira da nossa cama, todos os dias antes da gente dormir. Aquilo era maravilhoso, até hoje eu tenho essa memória. Minha mãe contava tantas histórias e trazia a moral da história. Histórias de caráter, histórias de não pegar nada de ninguém,
de devolver aquilo que é do outro, de respeitar o outro ser humano, de não fazer bullying. Sabe, minha mãe só tinha a terceira série primária. E minha mãe contava tantas histórias e depois trazia a moral da história. E aquilo era muito bom. Como serviu para o conhecimento meu e da minha irmã. Nós aprendemos muita coisa boa. E eu trouxe para a vida. Não esqueci e passei para os meus filhos. E espero que meus filhos passem para os meus netos. Né? E a gente venha reproduzir essa história cada vez mais, fortalecendo. Então, você não precisa ser um expert. Você não precisa ser um psicólogo, um terapeuta para saber. Pelo contrário, tem muitos psicólogos, terapeutas aí que ele sabe para o outro, mas para si próprio ele não sabe nada. Né? Bom, herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é seu galardão. Se você souber doutriná-los, ensiná-los, trabalhar neles, você sabe o que esses filhos serão nas suas mãos? Flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da tua mocidade. Você sabe o que Deus está falando aqui com você? Que os filhos que Ele tem te dado, você pode transformá-los, eles, na sua vida, como bênção ou maldição. É exatamente isso. Como você tem cuidado da vida espiritual dos teus filhos, da vida moral, da ética, que você tem projetado neles? Como é o teu diálogo com eles? O que você tem formado? Bom, é interessante a gente refletir sobre isso. Parar e pensar. Aqui Deus está falando para nós o poder que Ele te deu como pai, como mãe, de transformar em seus filhos em potência, porque na época não existia essas armas potentes como hoje, senão Deus ia dizer, um filho que eu te dei, se você cuidar dele, ele vai ser como uma bomba atômica, pro bem, tá, gente, não é pro mal não, ele vai ser um alvo de grande repercussão, só que aqui Deus usou o material que existia na época como flecha, uma flecha. Já viu o processo para você fazer uma flecha? É um processo grande. Não vou falar aqui que a live não dá tempo. Tem a pontinha. E a flecha, você destina ela para o que você quiser. Você podia usar a flecha para caçar, para você se alimentar, convertendo ele em algo bom para você, satisfatório. Ou você poderia colocar na ponta da flecha um veneno e matar alguém, convertendo aquele objetivo para o mal. Então, o que Deus está dizendo aqui é que um filho, quando você traz para ele o entendimento de Deus, o conhecimento de Deus, como diz a tua palavra lá em Deuteronômio, ensina o teu filho no caminho que deve andar e ele não se desviará do caminho. Não fala se, fala que não, é uma palavra afirmativa. Se você ensinar como deve ensinar, ele não vai se desviar. Se lá na frente ele sair, você não ensinou como deveria, houve falha na educação, na transmissão de conhecimento. Só que às vezes a gente não se reconhece, entendeu? Bom, vamos ver aqui. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da sua mocidade. Quem é o guerreiro? Sou eu. Você, pai e mãe, é o grande guerreiro de Deus. É o grande guerreiro do Senhor, que Deus quer que você trabalhe na sementes que Ele plantou em você. E Ele quer que você cuide. Você será o responsável pelo desenvolvimento do seu filho. Não estou dizendo que você vai ser responsável das atitudes que ele, depois de adulto, vai tomar. Eu estou dizendo o desenvolvimento moral, pessoal, na pessoa dele ser sido construído. Eu costumo dizer, quem minha mãe foi? Maria Elvira de Andrade. Onde ela está agora? Deus levou, está no céu. Ela está lá na glória, mas ficou um pouco de Maria Elvira de Andrade aqui. Porque eu reproduzo o que Maria Elvira de Andrade incutiu na minha vida. Caráter moral, hombridade, caráter, a personalidade. Eu tenho muito de Maria Elvira de Andrade. E estou levando isso para minha vida.
Amém? Então, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Né? Encha a sua aljava de filhos produtivos que vão lhe honrar no futuro, que não vai pegar você e colocar você dentro de um asilo. Eu acredito no que está na palavra. Muita gente poderia dizer assim, mas pastora Cláudia, eu acredito no que está escrito aqui. Essa palavra é verdadeira e é fiel. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quem são os teus inimigos? Olha, o nosso inimigo são as doenças, são as enfermidades, é a velhice, é o cansaço, é o Alzheimer, né? Que às vezes tem pessoas que é acometida pelo Alzheimer, pelo esquecimento, são tantas coisas, são tantos inimigos que vêm com a velhice, né? E quando todos nós, né? Eu quero chegar com os 94 anos lúcida, né? Mas quem é a nossa fortaleza? São os nossos filhos. Oh, glória! E nós somos bem-aventurados quando nós cuidamos dos nossos filhos, cuidamos da moral deles e transformamos eles em servos do Senhor. Amém? Bom, já estou vendo alguns sinais aqui de que a nossa live está chegando ao fim. Eu quero agradecer por esse momento especial, por esse domingo abençoado. Para você que está assistindo o vídeo, para você, essa live, que vai assistir depois, que vai clicar o botão lá e vai assistir depois. Quero dizer para você fazer uma retrospectiva da tua vida. Se teus filhos ainda estão novos, ainda tem tempo, recupere isso aí. Como, pastora Cláudia? Peça a Deus sabedoria. A palavra de Deus fala assim, olha, que se você não tem sabedoria, tu pede a Deus, porque Ele te dá gratuitamente e não lança em rosto. Eu me recordo que uma vez eu perguntei a Deus, eu falei, Senhor, me dá sabedoria. Como eu vou criar os meus filhos na presença do Senhor? Eu preciso disso. Amém? E eu pedi a Deus sabedoria e Ele me deu. Hoje eu sou mãe de 4 filhos maravilhosos, de 2 netos magníficos e estou confiante no Senhor. Amém? Muito feliz. Que Deus abençoe a minha prole, a minha vida e a tua vida também. Um bom domingo para você abençoado. Vamos receber a bênção do Senhor? Estica as tuas mãos, vamos receber. O poder e a autoridade do Espírito Santo, como serva de Deus, como pastora da tua casa, eu ministro hoje sobre a minha vida, a vida daqueles que nos ouvem e daqueles que nos ouvirão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. E toda a igreja diga amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E operando Deus, quem é que pode impedir? Ninguém. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada, um domingo de vitória. Crie teus filhos, eduque eles na presença do Senhor e você não será envergonhado.